Sim. Eu posso falar um pouco. Eu falava em 2016 de golpe parlamentar. A mídia corporativa chamava a gente de louco. Chamava a gente de teórico da conspiração, de fazedor de fake news, os blogueiros petistas. Sendo que depois, tecnicamente, foi o que se comprovou. Ela não cometeu crime de responsabilidade. A questão central era essa. Você arrumar um pretexto, né? Arruma um pretexto. Uhum. E aí você vê, inclusive, da onde que veio a denúncia, né? Uhum. Do TCU, que nessa semana, aliás, foi no final de semana, né? A mina de diamante lá do Nardes, o preço que ele está pagando para isso. O cara arruma qualquer coisa. E isso é impressionante, Pedro. Você toca num assunto, eu acho que a Luísa sabe disso mais do que eu, mas, por exemplo, o Lugo, qual foi o pretexto que arrumaram? O Zelaya. Aí você pega, por exemplo, a Primeira Guerra, né, o atentado de Sarajevo, né? A briga era por construir uma ferrovia. Virou uma guerra mundial. De Viena até Constantinopla, Istambul, né? E os caras arrumam um pretexto de um tiro num arquiduque. Na Segunda Guerra, o que o Hitler faz? Ele veste alguns soldados dele, alguns de poloneses, e provoca o atentado. O que é que o Bush faz na questão do Iraque, né? O pretexto das armas químicas. Então, prudência e canja de galinha, né? Exatamente. Que, de uma certa forma, né, Lô, vou puxar uma ponte para as denúncias que você fazia a respeito do seu pai. Ele precisava criar um pretexto também para virar um guru de um presidente de extrema-direita, né, que é o combate ao comunismo. Exato. Né? Toda a estratégia que ele usou, né, desse personagem que ele criou, né, e que ele acabou ao longo dos anos incorporando o personagem, né, ele realmente, apesar dele muitas vezes negar que era o guru do Bolsonaro, porque ele falava, eu não sou o guru do Bolsonaro, o Bolsonaro não me escuta, né? Mas assim, guru do Bolsonaro, não. A gente sabe que a ligação dele era com o Eduardo, né? Não era direto com o Bolsonaro, até porque o Bolsonaro é burro demais, né? Não que o Eduardo seja muito mais inteligente, mas é um pouquinho mais do que o pai, né? Então, o Bolsonaro não teria capacidade realmente nem de escutar o Olavo e compreender. O Dudu já é mais ardiloso, né? E conseguia aí se assimilar mais o olavismo. Sem dúvida nenhuma. E ao mesmo tempo, né, Elô e Pisolato, a gente tem Valdemar da Costa. Primeiro, as pessoas estão nas ruas. Eu entrevistei agora há pouco a advogada em Casca, Pisolato, que depois de receber aquela ameaça nazista, ela foi agredida fisicamente ontem por um bolsonarista. Ela está se recuperando. Arquiteto, né? Terceira geração de imigrante. Já tá com pensamento ali, né? Ela denunciou, corajosa, veio falar com a gente hoje a respeito da agressão que ela sofreu, do que ela pretende fazer. Teve um pai bolsonarista que o filho podia perder o globo ocular e também foi bloqueado nas estradas. Enquanto esse caos está acontecendo, Valdemar e Bolsonaro resolvem questionar o resultado das urnas. Falam das urnas antigas. E o Alexandre de Moraes dá o checkmate dele. Primeiro cobra os resultados do primeiro turno, e se eles não mandam a resposta, ele declara que a ação foi feita para tumultuar e condena eles a uma multa de 22 milhões de reais. Pisolato, aí eu te pergunto que é uma coisa... A gente sabe que no golpe contra Dilma e no golpe contra vocês no Mensalão, o judiciário foi um ator principal. Ele foi um articulador dessa questão. Foi até, inclusive, a Operação Lava Jato. É inegável. Hoje em dia ele fica tentando fazer limpeza de biografia, mas o Gilmar Mendes estava apoiando o Sérgio Moro,
todos os ministros estavam apoiando, e agora a gente tem a seguinte situação paradoxal, em que a gente tem um ministro que foi indicado pelo Temer, que pode fazer o que a gente deveria fazer com o Bolsonaro. Como é que você vê essa situação, Pizzolato? Olha, o contexto é muito maior, né? Muito mais complexo do que aviões de carreira, né? Mas, resumidamente, chegou um determinado momento em que eles perceberam o monstro que havia criado. E isso faz parte um pouco da história da humanidade, né? Eu não sei se o Olavo, a Heloísa, se ele chegou a confidenciar para a Heloísa que, em determinado momento, ele ficou com medo do que ele tinha criado. Mas isso é muito normal nos ciclos da nossa história, né? Aquele provérbio espanhol, cria cuervos e ellos comerão tus ojos, né? Isso se repete da ditadura militar do Brasil, são aos milhares. O que foi que aconteceu? E que eu acho aonde que está o nosso perigo? É que, na realidade, a história do Brasil é marcada pela tutela ou dos militares ou do judiciário. E chegou um determinado momento que a bandidagem começou a entrar em conflito ela mesma, entre eles. E aí, agora, nesse momento, eu vi as declarações do general Mourão, assim, quem está levando a melhor são os capa preta, né? Em outras épocas, no golpe de 64, os militares passaram o rodo, né? Aposentaram, destituíram o ministro, ameaçaram. Então, mas nenhuma das duas serve. A soberania popular, ela tem que se impor a isso. E eu tenho muito medo, para não me alongar muito, eu acho que a Heloísa tem mais informações, até porque ela é formada em Direito, eu tenho muito medo desse xerife que aparece como salvador da pátria. Exaltação do herói, né, Pizzolato? E a gente já viu os salvadores há pouco tempo, do capitão do mato, Joaquim Barbosa, né? Dos Moros, Dallagnol. Quer dizer, vamos se vacinar contra isso. Vamos se vacinar. E o que é certo, sempre, sempre, sempre no Brasil, por incrível que pareça, é que lá na frente, quando a água começa a bater na bunda, eles se juntam contra nós, contra os pobres. Então, eu fico me perguntando, no ano que vem, se o Xandão decidir vir contra o Lula, né? Nós vamos continuar dando carne ao crocodilo? Eu nunca gostei nunca acreditei nessa de que você ficar alimentando o crocodilo, ele vai deixar de comer carne. Pelo contrário, quando terminar, ele vem te comer também. Então, porque ele já fica atiçado, né? Temos a soberania popular e nos impusemos a isso, e as instituições elas têm que estar a serviço do povo e da soberania popular. E não submeter.